Irei ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 16. Atos, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 16. Você, mesmo assentado, que você possa acompanhar com reverência, atento à palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns aos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Versículo 7, acompanha a leitura. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, te suplicamos nesse momento, tem misericórdia de nós, e fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Nos instrui com a Tua doutrina, para pormos em prática, para vivermos a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que, em última instância, move você nesta existência terrena? O que, em última instância, move você nessa existência terrena? Qual é o propósito maior da sua vida? O que você considera mais importante em sua breve e incerta jornada temporal? Diariamente, irmãos, precisamos tomar decisões, e algumas delas bem importantes. E o que deve condicionar as nossas decisões ou as nossas resoluções? A passagem que nós de fato, em última instância, a coisa mais importante da nossa vida, aquilo que de fato deve ser a prioridade da nossa existência. A passagem que nós lemos, irmãos, nos encoraja a, de fato, colocarmos o foco da nossa vida naquilo que realmente importa. E o que é que importa? O que é que realmente importa
na nossa vida. Nós lemos essa passagem, nós percebemos, irmãos, aqui que Paulo está indo em direção a Jerusalém, após 3 viagens missionárias. Na sua primeira viagem missionária, indo junto com Barnabé e João Marcos, ele planta igrejas e prega o evangelho em Salamina, Pafos, Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra, Derbe e Perge, que é aquela região da Galácia. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, agora, pregam o evangelho na Europa, Filipos, Tessalônica. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, eles vão para a Ásia Menor, e o apóstolo Paulo passa 3 anos consolidando a igreja em Éfeso e plantando igrejas ali naquela região. Então, ele é movido pelo Espírito Santo para o evangelista Lucas relata os últimos momentos da vida de Paulo, especificamente o seu retorno para Jerusalém, o seu discurso diante das autoridades judaicas e romanas, e a sua prisão domiciliar em Roma, e terminando assim o livro de Atos. Nós estamos chegando aí no final das exposições em Atos. Jerusalém, onde ele vai ser de fato ali entregue às autoridades e posteriormente vai para Roma. Nesse retorno, então, o texto mostra o que realmente importava para a vida do apóstolo Paulo. Tem bem visto que Paulo foi contrariado, sofreu alguns obstáculos diante daquilo que importava para a sua vida. O que é que realmente importa? É sobre isso que eu gostaria de tratar, irmãos, nessa noite. O que realmente importa. E a primeira verdade é que o que realmente importa primeiro, acompanhe a leitura. Depois de nos apartar, fizemos-nos a vela e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui viajando e está aqui se esforçando para realizar aquilo que importava na sua vida. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos, meus irmãos, que existem algumas frases que destacam a vida de esforço, de trabalho e de serviço, vida que é contrária a uma vida acomodada, uma vida além do conforto. Veja, por exemplo, o versículo 1, fizemos-nos a vela e correndo à direitura, ou navegamos diretamente, ou seja, ele está navegando, ele está se esforçando. Veja o que diz o versículo número 2, embarcamos nele, seguimos viagem. Veja o que diz o versículo de número 3. Chegamos para a Síria. Acompanhe a leitura, versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. Veja o que diz o versículo 6. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e entraram para casa. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Está ali, irmãos, trabalhando. Ele não para. O que importa não é o que a vida pode nos apresentar, nos oferecer de conforto. Se Paulo estivesse procurando isso, se isso era o alto de sua existência, se realmente um conforto realmente importasse para a vida dele, ele estava ali parado, ele estava retornando talvez
para a sua cidade natal, estava em sua casa, mas o apóstolo Paulo estava o tempo todo navegando, correndo, indo, embarcando, trabalhando, servindo. Tanto os discípulos da cidade de Tiro vão afirmar no versículo número 4 para Paulo: Paulo, não vai, não segue, para, Paulo. Mas Paulo continua prosseguindo, Paulo continua indo, Paulo continua caminhando. Sabe por quê, irmãos? Porque o que realmente importa não é o conforto da nossa vida. O que realmente importa não é o conforto que a vida pode oferecer. O que realmente importa não é isso. Segunda verdade, irmãos. O que realmente importa não é a recomendação alheia que estava. O que realmente importa não é a recomendação alheia que esta vida pode te dar. Veja o que diz o versículo número 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante uma semana na cidade de Tiro. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo. Os discípulos estavam recomendando para Paulo não irem a Jerusalém, não ir a Jerusalém, não ir para. Entretanto, o texto diz no versículo 5 e 6 que Paulo foi, que Paulo continuou. A pergunta que nós podemos fazer é: por que Paulo está sendo aqui redundante, persistindo em uma direção, indo para Jerusalém e não se submetendo às recomendações daqueles discípulos da cidade de Tiro? Por que Paulo não fez isso? Podemos fazer uma segunda pergunta: Paulo está sendo desobediente às recomendações dos discípulos? Tanto é que o texto diz que eles recomendavam movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente pode fazer essa pergunta: será que Paulo então está sendo insubmisso à direção do Espírito? Mais adiante o texto vai mostrar que um profeta chamado Ágapo subiu de Jerusalém e profetizou no versículo número 11 para o apóstolo Paulo. Veja o que diz a palavra: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregaram nas mãos dos gentios. O que Ágapo estava aqui, em outras palavras, dizendo da parte do Espírito Santo, é que ele sofreria pressão, tribulação, prisão em Jerusalém. Mas a pergunta é: por que o apóstolo Paulo não segue as recomendações dos discípulos de Tiro? E estudando o texto, irmãos, nós precisamos entender algumas verdades para compreender o texto. Primeira, textos difíceis são explicados por textos mais claros no contexto da passagem e no contexto revelacional. Textos difíceis como esse, são explicados por mais claros no contexto da passagem e textos mais claros no contexto da própria revelação. Porque se a gente olhar anteriormente no capítulo 19, nós vamos perceber, capítulo 19, versículo 21 e 22, que o próprio Espírito Santo estava conduzindo o apóstolo Paulo para a cidade de Jerusalém. No capítulo 20, versículo 23, o texto vai não saber o que acontecerá. Versículo 23. Tanto, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, o Espírito Santo já havia revelado para Paulo que ele iria para Jerusalém. E que ele sofreria cadeia. E que a profecia de Ágabo, no capítulo 21, no versículo 11, ele sofreria prisão em Jerusalém. Que assim como ele estava amarrado ao cinto, profeta, assim também ele seria amarrado em Jerusalém. Estudiosos afirmam, irmãos, que a compreensão dos discípulos de Tiro foi correta. O Espírito Santo
está preparando cadeias e dificuldades para Paulo. Entretanto, a orientação desses discípulos de Tiro não foi uma orientação correta, foi uma orientação falível. Eles sabiam que haveria cadeias, mas a aplicação disso foi, por temor, Paulo não vai. Uma segunda consideração para a gente entender esse versículo 4 é que predição é diferente de proibição. Predição é diferente de proibição. O Espírito Santo aqui, irmãos, algo que é futuro. Problemas vão acontecer. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo está proibindo de Paulo. Pelo contrário, que ele iria sofrer dificuldades em Jerusalém. Uma outra questão também, irmãos, é a validação de bons expositores da palavra de Deus para compreendermos o texto. Porque perceba, John Stott, comentando esse texto, ele escreve dizendo, com certeza, não se pode Paulo que fosse no capítulo 20 e anulando a instrução no capítulo 21. Ou seja, não há contradição. O que há aqui é uma contradição da recomendação desses discípulos diante da revelação do Espírito Santo. Estudiosos também comentam dizendo que Lucas não está se referindo a um que impeça Paulo de ir a Jerusalém. E espiritual que Paulo tinha de ir para aquele lugar. Lucas está apenas ilustrando de modo concreto o que Paulo mencionou de forma geral em suas palavras para os presbíteros da igreja de Éfeso, que lá um pastor chamado Paulo Anglada, comentando esse texto, ele afirma, abre aspas, a revelação do Espírito com base no qual os discípulos de Tiro viam fazendo essa recomendação a Paulo, tinha sido apenas que ele seria aprisionado em Jerusalém. Nesse caso, o conselho uma revelação autoritativa da parte do Espírito. Ou seja, o reverendo Paulo Anglada, comentando o texto, afirma que eles entendiam que ia acontecer, um problema ia surgir em Jerusalém, então, por temor, eles recomendaram a Paulo não ir para aquela cidade. João Calvino, reformador de Genebra, do mesmo modo vai recomendar, vai explicar, vai ilustrar, dizendo que essa profecia apenas revelava o peso do que iria lhe acontecer. Nos versículos posteriores, Apocalipse 21 e 11, falam que ele passaria por cadeias e tribulações naquela cidade. Entretanto, os discípulos de Tiro recomendaram. Eles tinham boa intenção? Sim. Eles queriam que Paulo estivesse vivo, sobrevivesse, vivesse mais tempo. Entretanto, irmãos, o que realmente importa não é a recomendação alheia que a vida pode te dar. Por mais que essa recomendação boa, atraente, objetiva, instrutiva, zelosa, mas o que realmente importa não é a recomendação alheia que esta vida pode te dar. Terceira verdade, o que realmente importa não é a popularidade que esta vida pode te dar. Porque perceba o texto. Tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher, filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Perceba, meu querido irmão, que todos aqui estavam acompanhando Paulo. E eles queriam que Paulo permanecesse ali. A popularidade de Paulo naquela região era enorme. A igreja que Paulo estava ali pastoreando ou supervisionando era imensa. O povo amava Paulo. Em Éfeso, os discípulos beijaram Paulo, os presbíteros beijaram. Os presbíteros de Éfeso, naquela despedida, beijaram Paulo, se abraçaram e choraram. Agora acontece uma coisa semelhante em Tiro. O povo está aqui orando, de joelho. Homens, mulheres, todos, gente de outras cidades.
Paulo poderia talvez muito bem ficar naquele lugar. Entretanto, querido, a popularidade não era aquilo que importava para Paulo. E não é isso que deve realmente importar na nossa vida. O que realmente importa na nossa vida não é a popularidade, não é a aprovação deste mundo, não é a aprovação das pessoas, não é a aprovação de um grupo de pessoas. O que realmente importa para a nossa vida não é isso. Quarta verdade, irmãos. O que realmente importa não é o sucesso que essa vida pode te dar. O que realmente importa não é também o sucesso que essa vida pode te dar. Paulo se despede então de Tiro, eles vão então para a cidade de Cesareia, e eles viajam aí cerca de 640 quilômetros. Então veja o que diz a palavra no versículo de número 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos. Sabe o que o profeta Ágapo está dizendo aqui para Paulo? Paulo, você vai sofrer um fracasso, você vai ser preso, você vai ser entregue aos judeus, os judeus vão entregar você aos gentios. Isso foi tão forte que no versículo 12 diz a palavra: tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vai para Jerusalém porque você vai ser preso. Paulo, não vai para Jerusalém porque o teu ministério vai ser fracassado, vão prender e você não vai poder mais pregar, não vai poder mais pastorear, não vai poder. Cristo humano, o que está preparado ali para ti é cadeia, ciladas. Entretanto, meu querido, o que realmente importa não é o sucesso que essa vida pode te dar. O que realmente importa não é o sucesso e a aprovação e as coisas boas que essa vida pode te dar. Os discípulos de Paulo falaram: olha, Paulo não vai. Aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar também, daquela cidade de Cesareia, falaram para Paulo: Paulo não vai. Entretanto, Paulo disse: eu vou continuar indo, eu vou continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque para ele, para Paulo, o que realmente importava não era o sucesso que a vida poderia dar. Quinta verdade: o que realmente importa não é a felicidade que essa vida pode dar. O que realmente importa não é a felicidade que essa vida pode te dar. Acompanhe comigo a leitura no versículo número 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 3, vamos ler juntos? Veja a pergunta do apóstolo Paulo: o que é que vocês estão fazendo chorando? Tentando quebrantar o meu coração. Tentando mudar a direção do. Se eu ficar, talvez pudesse ele pensar: vocês vão parar de chorar? Vocês vão ficar felizes? Haverá paz? É isso que vocês querem? Entretanto, meu querido, para a vida de Paulo, o que realmente importava não era o sucesso que a vida poderia dar, nem muito menos a felicidade que a vida poderia dar. Paulo não estava atrás de risos, Paulo não estava atrás de alegrias momentâneas, Paulo não estava atrás de alegrias circunstanciais, Paulo não estava atrás de alegria que as pessoas poderiam dar, da comunhão, da sociedade, da presença das pessoas. Paulo não estava atrás disso, porque o que realmente não é a felicidade que a vida pode dar. Tem muita gente, querido, que procura a felicidade em prol da vontade de Deus. Ah, pastor, eu mereço ser feliz. Aí tem gente que abandona casamento em prol dessa felicidade. E aí tem gente, então, que mente, que rouba, que causa problemas.
em busca de uma felicidade momentânea, circunstancial, muito carnal. O que realmente importa, um sobrinho vai ajudar e o discípulo se tornou também mãe dele, em ajuda, em cuidado. Porque o que realmente importa não é a família que esta vida pode nos dar. Veja o que diz o texto, versículo de número 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, ou seja, aqueles que estavam perto de Paulo, seus amigos, sua família, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas o que realmente importa não é a família desta vida, irmãos. O zelo, o cuidado familiar não deve ser uma barreira para vivermos aquilo que realmente importa para nós. Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O que realmente importa também não é a família que esta vida pode te dar. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele iria causar divisão entre pai e filho, mãe e filho. Sétima verdade. O que realmente importa não é nem mesmo a sua própria vida. O que realmente importa não é nem mesmo a sua própria vida. Porque veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo declara que ele estava pronto até mesmo para morrer pelo Senhor. Porque o que mais importava para ele não era a sua própria vida, não era a sua própria existência. E é isso também que não deve importar para nós. Talvez você esteja vivendo em prol da sua própria vida. Talvez você esteja tomando as decisões em prol do seu próprio sucesso. Talvez você esteja guiando a sua vida, a sua casa, a sua família em prol de felicidade que esta vida pode dar. Talvez você esteja guiando a sua história em prol de popularidade, conforto, seguindo talvez as recomendações alheias. O que é que realmente importa? O que é que realmente importava para Paulo? E o que realmente deve importar para a nossa vida? E eu apresento, irmãos, 3 verdades. O que realmente importa é estar na presença do Senhor. Primeira verdade é essa, sobre o que realmente importa. É estar na presença do Senhor. Porque como é que ele poderia ter popularidade, estar lá em Tiro com seus discípulos, não estando na presença de Deus, não estando em paz com Deus? Como é que ele poderia ouvir e obedecer às recomendações de outras pessoas que queriam bem, mas não estando na presença de Deus, longe da presença de Deus? Como é que ele poderia, querido, guardar a sua vida, proteger a sua vida para não ser preso nem morto em Jerusalém, mas estando longe da presença de Deus? Paulo, portanto, entende que o que mais importa na sua vida não é fama, não é sucesso, não é popularidade, não é o conforto que esse mundo pode dar, não é seguir as orientações e aprovações das pessoas,
nem mesmo a própria vida, porque Paulo disse que morrer para ele é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro, porque o que realmente importava para Paulo e o que deve importar para a nossa vida é a presença de Deus. É por isso que você vai viver no versículo de número 5, eles ajoelhados na praia, orando. Você vai perceber no versículo de número 13, o apóstolo Paulo dizendo que está pronto para morrer, porque está com o Senhor, para honrar o nome do Senhor. Você vai ver mais adiante Paulo preso em Jerusalém, mas o anjo do Senhor, o próprio Senhor se revelando para Paulo, dizendo: coragem, eu estou contigo, porque o que mais importa na nossa vida é a presença de Deus. Amém? Segunda verdade, irmãos, o que realmente importa é honrar o nome de Deus, é honrar o nome do Senhor. Porque o versículo 13 diz na parte B: pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, o que realmente importa é honrar o nome do Senhor. Paulo não está preocupado com o seu nome. Paulo não está preocupado dele ser preso em Jerusalém. Paulo não está preocupado dele ser bofeteado, recebendo um soco na sua face, como recebeu na cidade de Jerusalém. Paulo não está preocupado com as difamações, Paulo não está preocupado com as calúnias, Paulo não está preocupado com a mentira que levantaram sobre a sua vida, dizendo que ele estava causando tumulto e confusão na cidade de Jerusalém. Paulo não estava preocupado com o seu nome. O que Paulo estava preocupado é com o nome de Deus, porque Paulo tinha essa preocupação de honrar o nome de Deus, e é isso que realmente importa na nossa vida, é honrar o nome do Senhor. Eu pergunto para você: você tem honrado o nome de Deus na sua casa? Você tem honrado o nome de Deus no seu trabalho? Você tem honrado o nome de Deus no seu relacionamento? Você tem honrado o nome de Deus nas suas conversas? Você tem honrado o nome de Deus no seu relacionamento com os seus filhos? Você tem honrado o nome de Deus lá fora? Ou você está mais preocupado em seu nome com o nome de Deus? Ou você está mais preocupado em não sofrer vexame e subtraindo o seu testemunho com Deus? Ou você está mais preocupado em viver a sua própria vontade e desassociando-se ao nome de Deus? O que realmente importa é estar na presença do Senhor. E a segunda verdade é que o que realmente importa é honrar o nome do Senhor. A terceira e última verdade, irmãos, o que realmente importa é viver no centro da vontade do Senhor. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. É Lucas que está aqui registrando. Lucas estava, irmãos, no complô, se é que assim a gente pode dizer. Juntamente com a turma dizendo: Paulo, não vai. Talvez eles estivessem ali conversando anteriormente para persuadir e convencer Paulo de não ir para Jerusalém. Será que isso já aconteceu com você? Até mesmo no bom sentido. Teve gente para mim que chegou dizendo: Otávio, não vai para o seminário. Você vai estragar a sua vida. Deixa isso para depois. E talvez isso poderia até acontecer com você. Dizendo para você: não faça, não vá. Ou até mesmo em uma preocupação séria, sincera, tentando persuadir você de não viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus vai te trazer prejuízo. Talvez essa não seja a vontade de Deus, porque você vai sofrer, você poderia ter uma vida melhor, você poderia ter um conforto melhor, você poderia ter um sossego maior. Mas o que é que realmente importa? É o conforto? É o dinheiro? É a profissão? É a sua vida? O que realmente importa é viver no centro da vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo decidiu fazer. Paulo disse: eu estou pronto para ser preso e morrer
em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou prosseguir, porque mais importante é viver no centro da vontade de Deus. Eu posso até mesmo perder a minha vida, mas o que realmente importa é estar no centro da vontade de Deus. Eu posso perder até o sucesso, mas o que realmente importa é viver no centro da vontade de Deus. Eu posso perder até a popularidade, mas o que realmente importa é viver no centro da vontade de Deus. Eu posso perder até os meus amigos, mas o que realmente importa é viver no centro da vontade de Deus. Eu posso perder até a minha vida, mas o que realmente importa é viver no centro da vontade de Deus. Então os que estavam com ele, como porém não o persuadimos, diz Lucas, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Não é a vontade de Paulo, não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Porque o que realmente importa é viver no centro da vontade do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar.